Ao contrário da China, que criou vários veículos de comunicação para a soberania chinesa, no Brasil a gente confia nos veículos de comunicação alternativa, que são veículos de comunicação que estão lá nos Estados Unidos. Nós não temos alternativas. As redes que cresceram no Brasil, elas vão aos poucos caindo nas mãos dos mesmos grupos, né? Quando a gente pega o Facebook, na reta final, ele simplesmente virou completamente para o lado da direita, espalhou um monte de fake news e nossos canais pararam de alcançar. Existe um problema muito sério, Magrão, que é preciso ser dito nesse momento, e o mais triste desse problema é a consciência que isso não vai mudar. Não vai mudar porque eles sabem dar o petisco. O petisco é te dar a falsa ilusão de que você está crescendo. Isso é um problema muito sério. Essas redes, elas dão pra gente a falsa ilusão de que a gente está crescendo os canais, dão remuneração, né? A pessoa está aí te ajudando com o superchat, tornando-se membro. Então, ajudam você a se dedicar mais ao trabalho. Elas criam toda a condição para prender os formadores de opinião e prender os intelectuais numa espécie de jaula de ouro. Porque, olha, você está trabalhando no YouTube, vamos imaginar aí o Thiago dos Reis fazendo aquele trabalho que ele faz mais otimista, deve estar ganhando seus 150, 200 mil reais por mês. É muito difícil você imaginar que ele vai abandonar aquilo. Ele não vai abandonar. E é uma pessoa talentosa, extremamente importante para a comunicação progressista, mas em contrapartida ele tem de um lado, né, uma fortuna que está ganhando no YouTube, de outro lado o dilema. Eu continuo fazendo esse trabalho, né, de um trabalho mais otimista, mais sensacionalista, mais legal, e continuo ganhando essa fortuna, ou eu vou realmente para a instrução e vou ganhar menos dinheiro? Esse é o grande problema dessas redes. Essas redes conseguiram criar formas de te dar uma remuneração para você fazer o trabalho que não gera proveito nenhum para a causa, gera proveito para você. Então, as redes conseguiram conduzir os progressistas para o egoísmo. Se eu não trabalhar da forma como a rede quer, eu não vou ter visualizações e não vou ganhar dinheiro. E não adianta, se eu não tiver visualizações, eu não vou estar instruindo ninguém da mesma forma. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar da forma que a rede quer. Eu vou ser otimista, vou falar que tudo vai dar certo, e a partir daí eu vou ter muitas visualizações, vou ter muitas curtidas, e minha rede vai crescer e vou ganhar dinheiro com isso. Isso eu posso dizer com pesar que isso acabou com a comunicação do campo progressista. Se você volta para 2017, você vai perceber que todos os canais em 2017 eram canais combativos. Os canais estavam ali combatendo contra um golpe, contra a possibilidade de eleição do Bolsonaro. Quando nós tivemos o início do governo Bolsonaro, aos poucos os canais foram passando para o sensacionalismo, e esse sensacionalismo começou a ser muito bem remunerado, e nós podemos dizer que a comunicação progressista hoje, ela praticamente acabou, porque o que existe hoje é uma comunicação para fazer os progressistas ficarem felizes e não para instruir os progressistas. Isso é um grande problema, porque mudou a linha discursiva, que era de instrução, para a linha discursiva de entretenimento. Então, antes a esquerda fazia instrução. Hoje a esquerda faz entretenimento. Entretenimento não vira a causa, não vira o jogo e não entrega vitória. Então as pessoas olham hoje as pesquisas de hoje, o Lula vai ser eleito em primeiro turno, a pesquisa de hoje traz Bolsonaro nem vai ser candidato. A pesquisa de hoje não traz a terceira via vai herdar os votos do Bolsonaro. Então, você imaginar as eleições de 2022 com as pesquisas de hoje, é uma coisa completamente utópica, mas mesmo assim, os canais sabem que se você falar, olha, Lula tá na frente, Lula vai vencer, todo mundo vai curtir, vai ficar feliz, e é isso que vai dar visualizações. Mas esse ainda não é o grande problema. Nós temos hoje no Brasil uma situação de total submissão aos Estados Unidos no que diz respeito às redes de comunicação. Olha, desde uma rede que deveria ser neutra, que é a mais perigosa de hoje, não é Twitter, não é YouTube, nem Facebook. A rede mais perigosa que nós temos é a Wikipédia. A Wikipédia é uma rede que você olha para ela e imagina. É uma enciclopédia, é imparcial. Aquela rede é uma rede que só
promove os liberais, só promove o pensamento liberal. Se você procura um escritor que não é liberal, ele não está na Wikipédia. Se você procura uma livraria, uma editora que não é liberal, ela não está na Wikipédia. Por quê? Porque a Wikipédia só considera relevante o pensamento liberal. Apenas aqueles destaques incontestáveis que estão na Wikipédia, para não dizer, por exemplo, que a Wikipédia não é uma coisa imparcial, mas você procura várias pessoas que escreveram livros, vários pensadores do campo progressista, você não encontra. Você procura, em contrapartida, pessoas completamente bizarras como Paulo Cogos, eles estão na Wikipédia. Então, você consegue perceber que é um instrumento de doutrinação. Se você tem instrumentos de doutrinação em todas as redes, qual a possibilidade dessas redes servirem ao interesse nacional? E aí entra uma parte que é a parte mais perigosa, que é onde realmente é preciso ter inteligência. Até onde você está disposto a abrir mão da sua vaidade para partir para a coerência, né? Eu dei o exemplo de que até onde você está disposto a parar de fazer sensacionalismo para dar instrução. E aí eu falo, nós temos hoje, assim, depois da Wikipédia, porque a Wikipédia é onde os caras podem tirar um print e mostrar aqui, tá vendo? Na Wikipédia fala que o Lula é ladrão, né? Uma semana antes das eleições, os caras colocam isso, eles tiram print e acabou. Não, tá na Wikipédia. Tá na Wikipédia é uma coisa confiável. Agora, vamos pensar num ponto, se tem uma forma de você evitar que um determinado grupo faça a coisa certa, é você conduzir esse grupo para fazer a coisa errada. Então, hoje eu falo que as igrejas do Malafaia, do Feliciano e do Magno Malta, elas são piores do que a pessoa não ir à igreja. Por quê? A pessoa vai para a igreja, aprende uma coisa errada em relação à Bíblia e deixa de aprender a coisa certa. Então é uma desgraça dupla. Em contrapartida, essas redes sociais, elas são desgraça dupla, porque a batalha ideológica, ela deve acontecer para conquistar pessoas e resultar num produto, no final das contas, nas urnas, porque o que ganha eleições não é enquete de Twitter, de WhatsApp, não é, que ganha as eleições são as urnas. Olha o que o Twitter consegue fazer com o campo progressista. O Twitter consegue pegar pessoas extremamente capazes de produzirem conhecimento, o Twitter consegue pegar pessoas extremamente capazes de virar a cabeça dos outros, e por questões de vaidade, de crescimento no Twitter, essas pessoas ficam lá tweetando o dia inteiro. Eu participei do Twitter efetivamente por 15 dias para fazer essa análise a respeito do Twitter. Antes disso, se você procurar o meu Twitter, você vai ver que antes eu não tweetava e agora eu já parei de tweetar. Eu participei efetivamente por uns 15 dias por causa da questão da Eletrobras e eu fui ver. Pessoas importantes estão ali debatendo, tentando levantar tags e você está sempre em depressão porque o grupo que já tomou a dianteira, porque está nas redes sociais há muito tempo, que é o grupo do Bolsonaro, eles possuem, cada pessoa do grupo do Bolsonaro deve possuir 20 ou 30 contas no Twitter para levantar tag, para fazer todo esse trabalho. Aí entram as máquinas virtuais, todo mundo sabe como funciona. Então você imagina, no lugar do campo progressista está articulando, o campo progressista está tentando vencer uma coisa insignificante, uma batalha de tags no Twitter. No lugar do campo progressista, está conversando sobre políticas econômicas e sobre como conversar no tete-a-tete com o vizinho para mudar a cabeça do vizinho, o cara está preocupado em como que ele vai lacrar no Twitter. Chega o momento das eleições, o cara perdeu todo o tempo dele crescendo a conta no Twitter, achando que estava fazendo alguma coisa importante. E aí vem aquele debate, mas é preciso ocupar os espaços de rede. Não, então tudo bem, se você acha que é preciso ocupar os espaços de rede, você está me dizendo que você tem uma finalidade pessoal de crescer a sua rede social, se tornar celebridade a partir disso, e você não tem como finalidade a gente virar o jogo e ganhar a causa. Porque para ganhar a causa, um Twitter, um Facebook ou um YouTube, ele só vai te fazer ficar em casa deprimido, porque eles sempre vão ganhar no Twitter, no YouTube e no Facebook, porque eles estão lá há muito tempo. Então devemos abandonar sim. Devemos abandonar sim, porque se você abandona um campo onde o adversário sempre vai sair vitorioso e você passa para um outro campo
onde você tem condições de começar a articular, você está começando o jogo do 0 a 0. Seria como dizer a seguinte coisa: olha, nós temos duas possibilidades. Uma das possibilidades é aquele exemplo básico da meritocracia, né? Uma corrida entre o branco e o negro. Né? É como se o branco começasse, era uma corrida de 500 metros, o branco já começasse a 300 metros na frente. O negro começa lá atrás, a 500 metros de distância do ponto final, e ainda tem que carregar uma mochila de pedra. O que se pode fazer nessa condição em que hoje nas redes eles já estão lá na frente, o máximo que eles vão conseguir, o máximo que nós vamos conseguir nessas redes é perder sempre e deprimir sempre. Abandona essas redes e começa a articular em outras redes. Ou seja, nós vamos partir para regras claras, todo mundo começando do início. Ah, mas eles vão continuar articulando lá, que eles continuem articulando por lá. O que nós temos que fazer é o contrário. Aqueles ambientes estão nos desmotivando. Quando o campo progressista chegava nas redes sociais em 2018 e percebia que o Bolsonaro destroçava nas enquetes, o cara que não entende que enquete não é eleição, o cara pensa, eu nem vou sair de casa. Esse Bolsonaro ganha todas. Hoje, que o Bolsonaro tem ainda toda essa estrutura de comunicação no Twitter, e na hora que surge uma coisa contra o Bolsonaro, por exemplo, essa coisa da Covaxin, sobe o pessoal batalhando, em vez do povo estar se esforçando para explicar para o vizinho o que é a corrupção da Covaxin, o seu vizinho não sabe. Você está no Twitter, tweetando para a tag subir fora Bolsonaro. E em contrapartida, os caras estão lá com 10% de pessoas fazendo 20 vezes mais que todos nós juntos, e no final das contas, o que a gente colhe de resultado? Depressão. A gente olha e fala, puta merda, mesmo depois de tudo isso, os caras ainda estão ganhando no Twitter. Cara, mas Twitter vence eleições? Twitter significa resultado das urnas? A coisa mais inteligente é abandonar de vez digamos que essa vaidade de querer ser celebridade nas redes sociais americanas, e se nós não tivermos a inteligência das universidades brasileiras de produzirem esses mecanismos no Brasil, produzirem redes sociais no Brasil, sem o controle do algoritmo dos Estados Unidos, sem essa dominação, que já é uma dominação fática dos grupos bolsonaristas e dos grupos liberais, a gente tem que abandonar essa palhaçada e se articular em outras redes, que seja o VK, que seja uma rede chinesa, que seja o que for, mas um lugar onde a gente não vai ser agredido, porque a gente vai começar do mesmo ponto de largada que eles. Agora, continuar disputando com os caras um debate numa rede onde os caras começaram há 10 anos antes que nós, e 10 anos antes que nós eles já estavam fazendo dezenas de contas. Os caras já estão assim, cada um bolsonarista ou cada um liberal no Twitter representa 30, 40, 50 contas. Pra gente sair de lá deprimido achando que aquilo representa a realidade, isso não é ocupar as redes, isso é se deprimir à toa. Se a gente não abandona essa palhaçada, a gente sempre vai ficar em casa falando, nem adianta lutar, os caras já venceram. O pensamento que eu tenho é esse, ou a gente corre atrás de fazer, pressionar as universidades para desenvolverem redes nossas, ou então fazer um acordo que seja com a China, com a Rússia, para que a gente tenha redes em português, para a gente utilizar redes que sejam do governo, para não serem compradas depois pelo Google ou pelo Facebook. Hoje, ou a gente parte para isso, ou a gente abandona de vez as redes sociais, porque sonhar que nós vamos vencer 10 anos de diferença, os caras estão 10 anos na nossa frente. A gente só colhe decepção e derrotas dos robôs que estão tanto no Twitter, quanto no WhatsApp, quanto na articulação do Telegram, quanto na articulação do Facebook e obviamente, na divulgação dos vídeos do YouTube. Não tem como vencer esses caras. Continuar sendo derrotado é se condenar a ficar em casa deprimido, sem vontade de lutar.